Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Rádio Ativa e também pela Rádio FM Difusora. Hoje, nós retomando os domingos do tempo comum, vemos na primeira leitura a profecia de Zacarias falar sobre Jesus, ao dizer daquele que feriram, daquele que foi traspassado o coração. E de onde esta lança entrou, se tornou fonte de vida, jorrando sangue e água, que batiza, que lava, que purifica, que perdoa os nossos pecados. Ele, Jesus, Filho único, unigênito e primogênito. Então, é claro que o profeta aqui refere-se a Jesus, e ao olhar para a segunda leitura da carta aos Gálatas, nós vemos que, pelo batismo, nós nos revestimos de Cristo. E o que significa revestir-se de Cristo? Precisaríamos buscar o entendimento, porque se perguntássemos para a maioria dos cristãos, o que significa cristão, a palavra cristão, a maioria, obviamente, iria no Google, nem no dicionário não iria mais. Iria tentar lá descobrir o que o Google diz que é ser cristão. A maioria poderia até talvez responder, ser cristão é ser missionário, ser cristão é ser seguidor de Jesus, ser cristão é ter fé. Mas, meus irmãos, a palavra cristão significa ser outro Cristo. Pelo batismo nós somos revestidos de Cristo para ser outro Cristo. E é por isso que ele diz, o que vale agora não é mais a diferença do escravo, do grego, do judeu, do livre, do homem, da mulher. Então, dentro da nossa igreja também, não importa se você é do ECC, do Apostolado de Oração, da Legião de Maria, do RCC, não importa. Todos nós, em Jesus, somos revestidos pelo nosso batismo deste Cristo. Mas quando nós olhamos para a primeira parte do Evangelho, na pergunta de Jesus, eu peço a você agora que imaginasse, se ao invés de Jesus perguntar, quem dizem os homens que eu sou? Ele perguntasse para você, quem dizem os homens que é você? Ou seja, o que o povo lá fora fala de você? O que eles acham que você é? Será que eles acham que você é outro cristão? Porque ser cristão não é apenas andar com camisa de Nossa Senhora, com cruz pendurada no peito. Pode fazer isso tranquilamente, mas isso não identifica o cristão. O que vai identificar o cristão é justamente esse ser outro Cristo, no sentido de fazer com que as pessoas vejam em você esse outro Cristo, que seja verdadeiro discípulo de Jesus. Porque discípulo é aluno, e Jesus é o mestre. E aqui então, a gente teria que se colocar diante do espelho também, a olhar para esse diálogo de Jesus com os apóstolos, e talvez olhando para você dentro do espelho, você perguntar para você mesmo, quem sou eu? E que resposta você dá? Porque quando Jesus aqui perguntou para eles, quem dizem os homens que eu sou? Eles disseram, João Batista, que não poderia ser, porque eles foram contemporâneos, viveram na mesma época, João batizou Jesus. Mas é Elias, mas depois no evento da transfiguração nós vamos ver que eles estão juntos. Então eles faziam uma ideia errada de quem era Jesus. Infelizmente essa ideia continua até hoje. E aí depois então Jesus volta para eles, e vocês? Para vocês, quem que eu sou? E Pedro, então, se adianta para dizer, tu és o Cristo de Deus.
A palavra Cristo não é nome. Jesus é nome. A palavra Cristo significa ungido. Então Pedro está dizendo, tu és o ungido de Deus. E por que Jesus então vai dizer para eles não espalharem isso? Porque ele tinha que terminar a sua missão primeiro. Então é por isso que ele se apresenta aos discípulos neste evangelho, não como o Jesus de muito sucesso, de muita prosperidade, que infelizmente é o que se prega hoje, como se Jesus fosse um produto que as igrejas têm que vender e que as pessoas têm que comprar. Jesus não é um produto, ele é Deus. Então, quando vai fazer marketing para vender alguma coisa, né? Então só fala coisa boa, né? Então, se vende um Jesus que vai te dar uma vida tranquila, se vende um Jesus que vai fazer você não sentir dor, você não vai ter tristeza, você não vai chorar. Você, homem, vai encontrar a mulher dos seus sonhos, e você, mulher, vai encontrar o homem dos seus sonhos. Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter casa na praia. Então se vende um Jesus desses, que não é o Jesus desse evangelho, porque ele fala da cruz. E quem vai aceitar quando se fala da cruz, da dor, do sofrimento? Então é por isso que também nessa visão de Pedro, é preciso olhar que Cristo que ele estava falando, porque em outras passagens dos sinóticos, nesta passagem, a resposta é para Jesus, tu és o Filho de Deus. E nós, pelo batismo, também somos filhos e filhas de Deus. Então, de repente, a gente precisa se colocar diante do espelho e dizer, eu sou filho de Deus. Ou se alguém perguntar para você, quem é você? Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. E assumir a paternidade, trazer em seu DNA o DNA do teu pai, que é Deus, da tua mãe, que é a Virgem Maria. Então é ser parecido. Os filhos não parecem com os pais? Fisicamente e também nos costumes, nos modos, nos trejeitos. Então, devemos imitar Jesus nesse sentido, assumindo a nossa filiação. Veja bem, nós nunca, prestem atenção, nós nunca vamos deixar de ser, pelo nosso batismo, filhos e filhas de Deus. Mesmo que você negue. É como, por exemplo, você tem um pai e uma mãe, e você nega a filiação deles. Você pode negar, mas eles vão continuar sendo seu pai e sua mãe. Você pode negar Nossa Senhora, mas ela vai continuar sendo sua mãe. Você pode negar a Deus, mas ele vai continuar sendo o seu pai, que olha por você. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse evangelho quando Jesus diz, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E esse tomar a sua cruz, não é pegar 2 pedaços de pau, pegar um prego, amarrar uma corda, pôr na costa e sair andando, não. Ainda sair filmando ainda, né, para mostrar. Ó, estou carregando a minha cruz, viu? Não, não é essa cruz que Jesus está falando. É a cruz do dia a dia, por isso que ele fala a cada dia. E a cruz significa dor, significa luta, significa sofrimento. E abraçar essa cruz é abraçar a nossa vida como Deus nos la deu. Então nós precisamos entender essa mensagem que Jesus quer dar para nós. Nós não precisamos nos preocupar com aquilo que vai acontecer, porque Ele estará conosco. Depois, essas palavras de Jesus também ensinam que a salvação é comunitária, quando Ele diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem gastar a sua vida tentando salvar os outros, vai ser salvo. Na verdade, traduzindo, seria isso. Por quê? São Vicente de Paulo tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, não basta você ser salvo, é preciso você salvar os outros. Cristo, você não é outro Cristo? Você não é cristão? Cristo nos salvou. Então agora nós temos a missão de, como Cristo, buscar salvar as pessoas.
Você já imaginou ser salvo, aí você chega lá no céu, e você não encontra sua mãe, você não encontra seu filho, você não encontra sua esposa? Apesar que não vai ter essas coisas lá, né? Mas eu estou só fazendo aqui uma comparação para a gente poder entender. Terá valido a pena se você não tiver feito nada para tentar salvar a sua família. Jesus está te chamando, e Ele chama todos os dias a cada um de nós para colocar a mão na massa, para pegar a cruz, para segui-lo. Mas nós sempre arrumamos desculpas. Eu estava dizendo, a gente, às vezes quando é mais jovem, é hora de aproveitar a minha vida, depois eu vou. Aí depois quando casa, eu tenho criança pequena, dá muito trabalho, não vou. Aí as crianças, adolescente, você sabe como é que é, né? Não tem jeito. Aí depois cresce, agora está na faculdade, eu tenho que cuidar, tenho que fazer marmita, tenho que não sei o quê. Aí depois casa, agora tem que cuidar dos netos. Você nunca vai. Jesus está te chamando, venha anunciar o evangelho, venha trabalhar, tem tanto serviço, e as pessoas ficam enrolando. Isso me faz lembrar, né? Eu dizia, não sei se é o padre Nilce que eu ouvi falando isso aqui um dia, e eu gosto de repetir isso para a gente poder entender, né? Aquela pessoa que queria ser religiosa, mas ela ficava enrolando, né? E o padre dizia para ela, minha filha, vá diante da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, que é aquela Nossa Senhora que tem Jesus, com os bracinhos abertos, né? E um cetro na mão. Reza, que Nossa Senhora vai te mostrar para você. E ela foi, começou a rezar, e todo dia ela chegava lá diante da imagem de Nossa Senhora, e Nossa Senhora não falava nada para ela. E ela voltava triste, rezar. Padre, mas Nossa Senhora não responde. Continua rezando, minha filha. Até que um dia, ela estando ali diante da imagem, rezando, Nossa Senhora, fazia 10 anos que ela estava rezando. Será que é para eu ir para o convento? E Nossa Senhora continuou com a boca fechada. Mas o menino falou. O menino olhou para ela e falou assim, é para ir para o convento. Ela olhou para Jesus, cala a boca, menino, não estou falando com você, estou falando com a tua mãe. Ela não quer ir. E é muitas vezes isso que nós fazemos com Jesus, quando Ele nos chama. A gente arruma desculpas. Então, meus irmãos, que nós possamos, nessa liturgia de hoje, ficar mais atentos ao chamado de Jesus. Que nós possamos assumir o compromisso de tomar esta cruz, de colocá-la nos ombros. E assim, fazer a vontade de Deus todos os dias de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.